Capítulo 101. Miguel diz ter a impressão de que, como Álvaro não conseguiu comprar a escrava, partiu para São Paulo. Tomásia afirma que ele a ama verdadeiramente. Miguel diz querer ter essa certeza. Tomásia diz que ele correu vários riscos de vida e ama de verdade. Miguel diz ser uma pena o cancelamento do leilão, pois gostaria de ver sua filha livre das mãos do crápula do Leôncio. Branca toca piano e Geraldo afirma que o comportamento dela o assusta a cada dia que passa. A louca diz ser justo que Isaura sofra, já que ela fez sofrer, mas ele afirma que a escrava não tem culpa de Álvaro amá-la. Ela diz que ferirá a escrava se ela continuar se intrometendo em seu caminho. Geraldo afirma que ela ladra, mas não morde, mas Branca afirma que, se ele não tivesse chegado, ela veria atacado os olhos dela. Geraldo diz que irá sair e Branca diz que deseja passear, mas ele diz que não a convidaria. Ela pede que não seja tão grosseiro e diz que ficará em paz se ele a levar. Ele afirma que ela não é capaz de cumprir o juramento, mas a levará para que não faça nenhum mal a Isaura. Branca diz que sairá com seu irmão e sai para se arrumar. Malvina questiona onde está seu marido e Geraldo responde que foi ao cafezal e afirma que os deuses conspiram para que eles se encontrem a sós. Malvina o alerta, dizendo que as paredes da casa têm ouvidos. Geraldo afirma que ninguém os escuta nesse instante e diz que deve aproveitar para falar para ela o que anda pensando. Tomásia conta que Leôncio quer casar Belchior com Isaura para que a escrava continue em sua fazenda mesmo após estar livre. Miguel diz que Isaura não aceitará essa situação e que esse casamento não irá se consumar. Tomásia conta que escreverá uma carta para Álvaro contando tudo. Miguel questiona onde está André e Tomásia responde que ele foi para o quilombo visitar a família e levar Rosa. O presidiário diz que não podem contar com Henrique. A condessa conta que Diogo não morreu e que já está voltando. Manuel continua chorando e eles afirmam que um inocente será enforcado. Miguel acha que a verdadeira fera de Macabu é Úrsula, a esposa de Manuel. Tomásia diz que todos estão indo para Macaé para assistir à execução. Geraldo começa a recitar elogios para Malvina. Ele tenta beijá-la, mas ela afirma que, por mais que ame a poesia, é mais apaixonada pela moral e diz que não trairá seu marido. O jovem diz que ela sente vontade de traí-lo, mas ela afirma que só fará o que é justo. Leôncio chega e questiona o que estavam falando. Geraldo diz que estavam comentando sobre filosofia e poesia. Malvina concorda e disfarça. Leôncio diz entender muito pouco desses assuntos, mas afirma que em Paris são bastante comentados. Também diz que a única filosofia que lhe importou foi conquistar as mulheres e que não passa de uma estratégia de sedução. Geraldo diz que, se ele a vê dessa forma, é porque não conhece o amor romântico. Leôncio diz que sempre foi escravo de suas vontades e que, quando as vontades são suas, não as vê como más, e que pouco lhe importam os outros. Geraldo afirma que o homem é um ser social, mas o crápula afirma que é algo que devemos fazer debaixo dos panos. O advogado afirma que um romântico se preocupa apenas com sua paixão. Leôncio questiona até quando ele e Branca ficarão hospedados, e Malvina afirma que ele lhe disse que não pretendem ficar tanto tempo. Geraldo diz ser uma pena, pois as conversas são muito agradáveis. Branca chega e eles se retiram. Leôncio diz que o advogado pode ficar bem à vontade. Geraldo se despede junto com sua irmã. Leôncio questiona como Isaura passou a noite e ela afirma que não dormiu a noite inteira. Ele explica que foi o castigo por ter encontrado com Álvaro, já que nunca o beijou daquela forma. Ela afirma que nunca poderia beijá-lo. Ele afirma que é muito mais experiente em beijos do que o mocinho, mas ela diz que o beijo só é bom quando é dado por amor e diz não pretender casar com Belchior. Ele diz que ela continua rebelde, mas ela afirma que acabou de entender o verdadeiro valor da liberdade. Leôncio afirma que a única chance que ela tem de ganhar a carta de alforria é se casando com Belchior, para que assim continue em sua fazenda, senão será sua escrava para sempre. Ele diz que sempre sonhou com esse momento, mas ela diz que o melhor que pode fazer é deixá-la trabalhar, pois ainda tem muitos afazeres. Ele exige que ela coce sua cabeça. Ela afirma que Malvina não gostaria, mas ele ordena que faça o que mandou. Isaura diz que sua madrinha se zangaria se visse o que está acontecendo. Leôncio diz que poderia morrer sentindo suas mãos delicadas em seus cabelos.
Geraldo e Branca se apresentam para Gioconda e Gabriel. A matriarca conta que sua filha não está. Branca diz que querem falar com Álvaro. Gabriel conta que ele viajou, pois Perpétua está doente. Gioconda diz ser uma lástima. Branca diz que a epidemia se espalhou rapidamente. A mãe pede que eles se acomodem e diz que não para de pensar na execução de Manuel. Branca o chama de fera de Macabu e diz ser um criminoso. Também deseja ir para vê-lo sendo enforcado. Geraldo a repreende e diz ser contra a pena de morte e afirma que ela não deve existir para não matar gente inocente. Gioconda diz ser inédito um senhor de terra ser condenado no Brasil. Gabriel permite que fiquem para aguardar a chegada de sua irmã, mas Geraldo diz que deixarão para a próxima vez. Leôncio relembra de quando Joaquina catava seus piolhos. Isaura diz que não há piolhos em seus cabelos e pede licença para terminar seu serviço. Ele mente ter um cisco em seu olho e pede que ela sopre. Ela começa a soprar e ele a beija. Ela afirma que, se Malvina o surpreendesse, ela seria castigada. Ele diz que esse beijo lhe vale o dia. No bordel, Paulo diz ser a favor do enforcamento, pois viu com seus próprios olhos a fazenda após a chacina. Margarida diz que Manuel é um homem criminoso da pior espécie. Flor Delis afirma que eles deveriam ser mais cautelosos, pois ele pode ser inocente. O médico diz que o próprio imperador negou clemência, mas Flor Delis afirma que eles não vivem no país mais justo do mundo. Margarida dá o exemplo de Miguel, que está preso injustamente. Violeta diz que o mundo é injusto, pois há inocentes presos e assassinos soltos. Paulo afirma que há coisas que não se deve comentar. Violeta diz que às vezes há assassinos mais próximos do que imaginam. Paulo diz ser uma linda tarde para um enforcamento, desconversando. Manuel está delirando e diz querer viver livremente. Também diz que a vida não tem sentido e que não passa de um sono leve. Tomásia diz que Deus lhe dará força e coragem. Miguel aconselha que ele tenha fé e peça a Deus que seja recompensado por ter sido acusado injustamente, mesmo sendo inocente. O sargento chega e os guardas o levam. Manuel grita que não quer morrer. Tomásia sente pena do pobre homem e diz não haver dor maior do que a injustiça. Miguel diz saber muito bem que ele é inocente depois de ouvir tudo o que ele lhe disse na cela. O sargento também não acredita na culpa dele, mas de nada adianta, pois foi condenado em todas as instâncias e o imperador negou o pedido de clemência, e se retira. Miguel diz que ele viu a borboleta. Todos se aproximam para ver o enforcamento. Manuel fala para todos que quem eles estão matando é um inocente, pois as roupas sujas de sangue estavam debaixo da cama da escrava Balbina. Ele afirma que há uma lei que proíbe os escravos de acusarem seu senhor e que seu processo está errado desde o início. Um homem grita para ele calar a boca e todos começam a chamá-lo de assassino. Uma mulher pede o fim da pena de morte e a liberdade para Manuel, mas é vaiada pelo restante. Manuel diz ser inocente, mas um homem alega que a família que ele matou era sim inocente. A mulher pede que Manuel os perdoe, pois não sabem o que fazem. Todos a vaiam novamente. O homem diz que conheceu a família e o chama de assassino, e assim todos o chamam de assassino novamente. Manuel amaldiçoa Macaé e Campos por 100 anos de miséria e retrocesso. O caixote é empurrado e Manuel agoniza e morre. O homem pede que Deus tenha pena da alma do morto. A mulher se aproxima e questiona Deus se ele era realmente inocente. Bernardo morre de dor de cabeça e Henrique questiona o porquê de idolatrarem tanto a paixão. O negro afirma que sempre na vida há alguém para querê-los. Henrique afirma que Isaura deveria ser sua, mas Bernardo deixa claro que Leôncio a casa com quem ele quiser e que já não é mais assunto para ele se estressar. O mocinho afirma ser difícil aceitar a realidade de que Isaura não o quer e diz estar sentindo uma das piores dores de sua vida. O negro diz que ela continuará pensando em Álvaro, pois é o homem que ela ama. Henrique diz que já ouviu muito ele falando de moleca e que agora é sua vez de desabafar. Bernardo diz que nunca entrou em brigas por causa dela, pois ela ama André e não se pode fazer nada. Henrique diz querer ter a calma dele e Bernardo diz que o amor só vale a pena quando é dos dois.
Henrique diz não conseguir parar de pensar em Isaura e Bernardo sugere que eles voltem para o quilombo e depois comprem as cartas de alforria de João e Joaquina. Henrique diz que ele está certo e que não deve se lamentar mais. Rosa diz estar com saudade de comer a comida de Joaquina. João conta com o que os africanos contribuíram para a culinária brasileira. Joaquina também cita algumas. André elogia todas as comidas. Rosa diz que pode cozinhá-las para ele. Moleca diz que irá embora do quilombo, pois não suporta ficar no mesmo local que Rosa. João afirma que ela é a rainha do quilombo, mas a negra diz que encontrará Bernardo na cidade. Rosa diz que ela ficará com André. Joaquina súplica que ela não vá embora. Rosa afirma que ela já está indo tarde. Moleca avança em cima de Rosa, mas André e João as impedem. Joaquina afirma que Rosa não deveria provocar Moleca. Moleca diz que André não deveria ter trazido Rosa, mas ele afirma que a beijou, pois a carne é fraca. Moleca afirma que não o quer mais e se retira. Rosa diz para ele deixá-la, pois não fará falta alguma no quilombo. Gioconda diz que a essa hora Manuel já deve ter sido enforcado. Tomásia diz que ela sempre os ensinou que deveriam ser piedosos e conta para sua mãe que é verdade que Leôncio casará Isaura com Belchior, mas que ele não perde por esperar. Gioconda e Tomásia ficam felizes ao ver que Diogo está de volta. Diogo cumprimenta a todos. Gabriel questiona o que aconteceu com suas pernas e Diogo conta como tudo aconteceu. Tomásia diz que a fortidão nos ossos é de família e dá alguns exemplos que aconteceram com ela mesma. Ele conta que fissurou o fêmur e que terá de usar muletas por algum tempo. Helena agradece a ajuda das freiras e diz que irá agora mesmo para Campos para encontrar seu amado. Também diz que nunca as esquecerá. Ela se despede de todas e elas a abençoam. Branca insinua que empurrará Isaura da escada. Geraldo afirma que a denunciaria se fizesse algum mal contra a escrava. A jovem diz ter vontade de voltar para casa para ir de encontro com Álvaro. Geraldo diz ter vontade de ficar mais tempo, mas Leôncio já demonstrou estar desconfortável. Branca diz que ele está certo, pois ele o encontrou aos pés de sua esposa e nem consegue disfarçar. Geraldo pede que fale baixo, pois alguém pode ouvir. Leôncio questiona o que não poderão ouvir. Geraldo desconversa, dizendo que Branca queria ir para o enforcamento, mas ela afirma que seu irmão tem pena de Isaura e não queria que ele ouvisse. Geraldo diz que é muito triste saber que vivem em uma sociedade escravocrata e agradece a hospitalidade. Eles se retiram. Francisco conta que Álvaro voltou para São Paulo, pois Perpétua está doente. Leôncio diz ser ótimo, pois assim ele não importunará mais e diz que irá imediatamente contar a novidade para Isaura. Ele vai até a cozinha e manda uma negra se retirar. Ela diz que a presença dele significa para ela dor e sofrimento, mas ele afirma que seu maior prazer seria lhe dar prazer e amor. Ela diz que precisa terminar o almoço. Ele a pega e diz que não deveria pegá-la forçadamente, mas ela diz que ele está se aproveitando dela. Ele diz querer deixá-la fraca e frágil para poder satisfazê-lo. Ela diz que ele brinca com a sorte. Ele conta que a fará chorar. Ela questiona o que seria. Ele conta que Álvaro viajou de volta para São Paulo esta manhã.